Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui do Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei hoje aqui no chat mediando as interações da aula sobre as grandes civilizações. É uma aula de revisão e quem ministrará a aula de hoje com a gente é a professora Janaína Jardim. Bom dia, professora Janaína. Bom dia, professora Luíse. Bom dia, estudantes do sexto ano. É um prazer estar aqui para mais esta aula. A professora Luíse vai ler para nós as habilidades e o objetivo da aula. Isso mesmo. Então vamos lá conhecer os objetivos e a habilidade da aula de hoje. A aula de hoje, como eu disse, é uma revisão sobre as grandes civilizações e a habilidade que trabalharemos é a EF06HI14, identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. E o objetivo é retomar a formação e o apogeu das civilizações que se desenvolveram na Europa e no Oriente Médio, identificar as diferentes formas de adaptações social, econômica e política, a habilidade extraída do currículo paulista, que está disponível nesse QR Code que aparece na tela para vocês. Vamos lá, professora Janaína? Vamos lá, então. Muito obrigada, professora Luíse. Sexto ano. Estamos aqui para mais uma história sobre o mundo antigo. Lembrando que neste momento nós falaremos apenas dos povos aí do Oriente, mas o mundo antigo também nós estudamos os incas, os maias, os astecas. Nós já estudamos inclusive as populações indígenas que moravam aqui, né, no Brasil, na América toda. Mas hoje faremos aí esse parênteses na história e vamos revisar os povos antigos. Afinal de contas, a partir da próxima aula, nós já adentraremos o mundo medieval. Falaremos sobre feiras medievais, entre outras coisas. Mas, para começar essa nossa conversa, eu vou deixar uma questão na tela para vocês. Olha lá. Essa questão é uma questão para que vocês imaginem. Imagine. Vamos imaginar que inventaram uma máquina do tempo. Olha que legal, pessoal, uma máquina do tempo. Qual civilização antiga você gostaria de conhecer? Afinal de contas, agora o sexto ano já conhece várias civilizações antigas, por isso que nós estamos fazendo essa revisão. E aí, qual civilização antiga você, aluno do sexto ano, gostaria de conhecer? Vamos deixar 3 minutos e voltaremos. Lembrem-se para utilizar o chat com consciência, em sexto ano, atitude protagonista, pensamento crítico, façam respostas, coloquem respostas bem elaboradas. Qual civilização vocês gostariam de conhecer e por quê? Professores, vocês são muito bem-vindos, participem também do chat. Daqui 3 minutos voltaremos com a interação com a professora Luíse.
Olá, professora Luíse. Voltamos à nossa interação aqui, muitas interações, e as crianças apontaram todas as civilizações do mundo antigo, sinal que elas prestaram bastante atenção nas aulas, a professora Janaína, e trabalharam bastante com a imaginação delas também. Então, vou citar aqui algumas para vocês, tá? O Murilo e a Letícia, eles foram para civilizações ali pré-colombianas, as civilizações antigas da América, né, apontando incas e maias. Já a Júlia gostaria de conhecer o Egito. O Eduardo disse que gostaria de conhecer a Grécia. E o João Vitor, Murilo e o Gustavo gostariam de ir especificamente para Esparta. Olha que interessante, né? Teve alguns estudantes que viajaram no tempo para mais longe, viu, professora Janaína? O Cauã, ele disse que gostaria de conhecer o tempo dos dinossauros e a Maria Elisa do tempo da Pedra Lascada. Olha que interessante. A Mariane disse que gostaria de conhecer a Roma Antiga, né, falando aí dos romanos. O João Guilherme disse que gostaria de conhecer Jerusalém, né, se remetendo aos hebreus. A Juliana disse que gostaria de conhecer Pompeia antes da erupção do vulcão Vesúvio. E a Gabriele disse que gostaria de conhecer o Egito e pergunta para nós qual das civilizações antigas nós gostaríamos de conhecer. Eu gostaria de conhecer o Egito. E você, Janaína? Olha, professora Luíse, eu acho que eu queria conhecer o mundo. Deixa eu pensar, que são tantas coisas legais, né? Mas talvez os pré-colombianos. Eu acho que eu queria conhecer eles. Eu acho muito interessante essa parte da história. E eu estou gostando muito de ver a forma como os alunos estão interagindo, né? Inclusive alguns aqui mencionando até os hebreus, Roma, muito legal. E tem a Eloá, que ela disse que ela queria voltar no tempo lá na descoberta do Brasil. Muito bom, adorei, muito legal a participação de todos vocês. E é isso, cada um tem um interesse em uma parte da história antiga. São povos muito incríveis, povos que inventaram a escrita, que já criaram a matemática, a forma de olhar para o planeta, a forma de olhar para si, não é mesmo? Então, vou colocar para vocês, ótimas respostas, gostei de todas, muito interessante. Eu vou colocar para vocês na tela um início. Vamos estudar então um pouquinho dos povos mesopotâmicos. Vou colocar na tela para vocês os povos mesopotâmicos, muito bem. Então, eu acho que vocês estão vendo aí um mapa, certo? E no meio do mapa nós temos a Mesopotâmia. Estão vendo? Nós marcamos aí a Mesopotâmia. Vocês visualizaram o sexto ano? A Mesopotâmia, o significado é terra entre dois rios. E na Mesopotâmia, quais são os rios que cercam aí esse pedaço, esse território? É o rio Tigre e o rio Eufrates. Vocês estão percebendo que a Mesopotâmia é uma terra entre dois rios? Olha lá, Mesopotâmia, né, a terra entre dois rios, e os rios são Tigre e Eufrates. É uma porção de terra muito fértil, nós temos algumas cheias, mas enfim, vou deixar essa parte um pouquinho mais para frente. E agora nós vamos falar por que significa berço das civilizações. Bem nessa parte do mapa que vocês estão visualizando, nós tivemos aí o início de civilizações muito importantes, é o começo de civilizações que influenciam o mundo até hoje. Então, até hoje nós temos a influência, a permanência da história de povos que viveram nesta região. Então, eu vou mostrar para vocês agora os sumérios. Muito bem. Visualizem aí essa imagem dos sumérios. Já falamos deles em outras aulas. Os sumérios, eles são a civilização mais antiga da história. Foram eles que criaram a escrita cuneiforme. Vocês se lembram da escrita cuneiforme? Aquela que é em forma de cunha, né? Que eles vão cunhando ali, fazendo as letras, os símbolos para a escrita. Foram os sumérios que inventaram. Então, olha que importante que é essa civilização para o mundo. Eles inventaram a escrita. Então, observem a perfeição desta imagem que eles fizeram. Olha que perfeição de detalhes, que riqueza.
Vamos ver mais um outro povo, uma outra civilização que cresceu também nessa área da Mesopotâmia que vocês já estudaram. São os hititas. Olha lá, o monumento dos hititas. Algumas curiosidades aí sobre os hititas. Eles tinham uma religião politeísta. Sexto ano, vocês lembram o que é politeísta? Eu acho que vocês lembram, né? Porque nós falamos isso o tempo todo. Religião politeísta são aquelas religiões que cultuam vários deuses. Religião monoteísta cultua apenas um deus. E logo, logo a gente vai ver aí um povo que cultuava apenas um deus, tá bem? Então, sobre os hititas, o que eu posso falar também? Que eles formaram um poderoso império. Sexto ano, vocês se lembram que nós falamos sobre o conceito de império? O que é o império? É uma parte grande de terra, com várias línguas, várias culturas diferentes, e todas elas são dominadas aí por um único ou imperador, ou um único governante, está bem? Esse é o conceito de império. Vocês se lembram que eu falei, ó, o reino, o que é um reino? É quando nós temos um rei que comanda uma terra, e essa terra normalmente tem pessoas que falam a mesma língua, tem aí a mesma religião. O passado histórico de todas essas pessoas do reino tem um princípio comum, um começo comum. Então eu posso ter reinos, eu posso ter tribos, mas o que é o império? É quando eu pego toda essa diversidade e coloco num lugar só, chamado império. E aí o império tem línguas diferentes, culturas diferentes, organizações políticas diferentes. O que é uma organização política, professora? Eu tenho certeza que o sexto ano sabe. Eu tenho certeza. Organização política. Nós falamos de várias nesse bimestre. Nós falamos sobre a organização política dos romanos, que eles passaram por várias etapas. Falamos dos gregos, falamos da organização política até dos povos indígenas. Todos eles se organizavam politicamente de uma forma específica. Está bem? Vamos voltar lá para a nossa tela? Isso aí. Então, os hititas, eles formaram um poderoso império aí no território da Anatólia. Está bem? Vamos para o próximo povo, que são os hebreus. Olha aí na tela. Aliás, olha eu já passando. Então, já passando aqui. Esses são os assírios, que também formaram um importante império ali no período da Mesopotâmia. Vou passar mais um pouquinho para frente, para a gente ver o próximo. Vamos lá. Um enter para a gente ver a próxima imagem. Olha eles aí, os hebreus. A imagem que vocês estão vendo dos hebreus é de Salomão e sua esposa Betseba, ali no leito de morte de Salomão. E sobre os hebreus, eu acho bem interessante falar, porque a maioria dos nossos estudantes, dos alunos, eles têm um grande conhecimento sobre a história contada pela Bíblia, né? Então, muitos já conhecem as histórias contadas pela Bíblia, e quando nós estudamos os hebreus, nós citamos aí vários eventos bíblicos, né? Mas na história nós vamos citar os eventos que acontecem, que vão passar ali pela história bíblica, só que são eventos que a história ela consegue contar através de documentos. Porque lembra, sexto ano, já existe a escrita. Então nós conseguimos remontar algumas histórias da Bíblia, mas com documentos. Aí lembrando, na história da Bíblia, nós temos uma história mitológica, religiosa, que é uma coisa. Na história que a gente aprende na escola, nós temos uma história mais factual, então nós olhamos mais para a civilização no seu modo de organização política, da sua organização social. Falamos sim da religião, afinal de contas, é a partir dos hebreus aí que a gente tem depois um crescimento de uma religião que vai ganhar o mundo todo, né? Parte do mundo ocidental, que é o cristianismo. Mas não vou me alongar aqui, né? Porque eu gosto bastante de falar dos hebreus. Mas para começar, olha o que eu trouxe para vocês aqui, ó. E se vocês estão... Todo mundo tá vendo?
Vocês se lembram que eu expliquei sobre os hebreus? E eu falei que os hebreus eles passaram por 3 eras. Olha só, era dos patriarcas. Qual foi a outra era? Deixa eu ver se vai dar certo. Era, não deu. Era dos juízes. E depois a era dos reis. Então, o povo hebreu, tá enxergando direitinho aí? O povo hebreu passou por 3 eras: patriarcas, juízes e a era dos reis. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre essas 3 eras, o que elas significaram. Antes de explicar essas 3 eras, é importante que vocês saibam que o povo hebreu, eles não se configuraram em um reino muito centralizado, assim, no começo. Eles não criaram Ah, bom, tá ok para mim, podemos começar. Vamos lá? Voltamos, sexto ano, é isso aí. Vamos lá, então, assim, voltando aqui na explicação. Era dos patriarcas, nós tínhamos Abraão, Isaac e Jacó, e também Moisés, mas eu vou deixar o Moisés um pouquinho mais para frente, tá bem? Então, os patriarcas, eles eram esses pais dessas famílias, né? Eles eram os homens que decidiam as leis, eles decidiam, por exemplo, quem ia trabalhar em qual parte, em qual momento ali a pessoa ia trabalhar, quem seriam as pessoas que casariam. Os patriarcas, eles decidiam tudo, as leis, tudo que eles, se era hora de sair daquela região, afinal de contas, os hebreus, eles eram semi-nômades. Ah, professora, o que é semi-nômades? E aí? Eu expliquei o que era nômades, né, sexto ano. Nômades são aqueles povos que vão migrando, né? Enquanto o sedentário ele fixa morada, ele para num lugar e começa a construir ali uma casinha. Vocês lembram que o professor Carlos falou? Ah, eu se eu fosse desse período aí, eu ia construir uma casinha perto do rio, ia começar a criar gados, ia criar ali a minha agricultura, ia criar ali a minha pequena aldeia, ia virar depois uma civilização, uma comunidade grande. Bom, os hebreus eram semi-nômades. Então, o que isso significa? De tempos em tempos, eles precisavam se deslocar. Então, eles não ficavam muito tempo no mesmo lugar. Eles, de tempos em tempos, se deslocavam. Eles eram semi-nômades. Nem muito nômade, que ficava sempre se deslocando, mas também eles não eram muito sedentários, não. Eles paravam um tempinho em uma região e logo eles precisavam se deslocar. Criavam gados, agricultura de subsistência. Professora, o que é subsistência?
Olha aí, gente, termos importantes que vocês vão ouvir aí o resto da vida acadêmica de vocês. Vocês vão ouvir esse termo, agricultura de subsistência. É assim, pessoal, agricultura de subsistência é quando o povo, uma civilização, eles fazem ali a sua agricultura, eles plantam para a sobrevivência deles, certo? Não é um tipo de agricultura que esses povos fazem para vender, por exemplo, para trocar, fazer um comércio grande, não. Era uma agricultura para eles existirem, para eles se alimentarem. Isso é agricultura de subsistência, tá bom? Sexto ano. E aí, deixa eu ver meu esqueminha aqui, que eu fiz sabe o que eu queria fazer? Um desdobramento da história, sabe? Professora Luísa, eu fico inventando as coisas aqui, ó. Eu fazer, tipo, um desdobramento da história, a gente fala tanto disso, né? Segunda era dos juízes. Gente, é importante lembrar que na era dos patriarcas aconteceu também o êxodo. Antes de falar dos juízes, tá? Aconteceu o êxodo. O que é o êxodo, professora? Olha só, pessoal. Os hebreus, nessa aí de ficar seminômades, eles acabavam parando em terras que não eram muito férteis. Então, teve um momento que eles foram parar lá no Egito. E no Egito, eles se tornaram escravos. É aí que Moisés, esse patriarca, entra em ação. Então, segundo a história, diz o seguinte, que Moisés ele conduziu o povo hebreu até a terra prometida, que é a Palestina, está bem? E nisso aí de conduzir o povo até a terra prometida, nós daremos este nome aqui, ó. A história chama de Êxodo. Quem tem conhecimento aí da Bíblia sabe que existe aqui até um livro, né, que conta o Êxodo, que é exatamente esse momento quando o povo hebreu sai do Egito, porque lá eles eram escravos, e vão para a terra prometida, beleza? E é neste momento aí que o patriarca Moisés aparece. Gente, a historiografia vai contar até aí. Eu sei que muitos de vocês, até na outra vez que falamos deste assunto, vocês falaram, mas ele cruzou, teve o Mar Vermelho, ele abriu o Mar Vermelho, sim ou não? Pessoal, nós contamos a história através dos documentos. Nós valorizamos a história oral, está bem? Então assim, respeitando todas as religiões, vamos falar então do cristianismo. Sim, para o cristianismo, para as tradições hoje neopentecostais, sim, isso aconteceu, está bem? Para este grupo. Mas precisamos lembrar que nós estamos aí trabalhando com vários grupos, com várias religiões. Então, para os cristãos, de um grupo neopentecostal, evangélicos, isso aconteceu, abriu-se o Mar Vermelho. Agora, vamos separar isso da história? Na historiografia, nós só falamos o que tem documento, o que é documentado. Então, pela historiografia, a gente não pode confirmar isso, está bem? Estou dizendo que está certo, está errado? Jamais. Os professores não estão aqui para fazer juízo de valor, nós apenas contamos as histórias. Ok, sexto ano? Eu sei que vocês são espertos e que vocês entenderam. Depois que abrir o chat, vocês podem conversar um pouquinho mais com a gente sobre isso, está bem? Lembrando que nós respeitamos aí todas as religiões, todas as culturas. Nós amamos falar sobre cultura, sobre religiões, sobre essas histórias tão lindas. Contamos tantas vezes, né, a história dos gregos, das religiões, dos deuses gregos. Falamos até dos deuses aqui das histórias dos indígenas, né? Mas vamos voltar aqui aos nossos hebreus. Aí nós temos esse segundo momento, a segunda era dos hebreus, a era dos juízes. Na era dos juízes, os hebreus já estavam divididos em tribos. Eu sei que vocês já ouviram falar aí das 12 tribos, certo? Esses juízes, eles eram líderes militares e eles só se juntavam quando o povo estava de fato tendo aí algum problema ou alguma invasão externa. Então, olha só, nos juízes, na era dos juízes, os hebreus já estavam fora do Egito. E aí, eles se organizavam militarmente quando era necessário ali a organização militar, certo? Olha só, pessoal, não existia nesse momento uma centralização política.
os hebreus estavam organizados em tribos, certo? Olha só. Aí nós temos um outro momento, que é a Era dos Reis. Eu aposto que tem muitos estudantes aí falando assim, eu conheço alguns reis bem famosos. Vocês conhecem, sexto ano, algum rei bem famoso da história dos hebreus? Pois eu vou citar aqui para vocês o rei Salomão. Inclusive, o rei Salomão, ele tem até um templo de Salomão, né, lá na Palestina. Agora não lembro se é na Palestina, mas tem o templo de Salomão. Depois vocês pesquisam para mim, se é na Palestina. Obrigada. Então, olha só, temos o templo de Salomão, que foi um poderoso rei que centralizou a política dos hebreus. Vocês se lembram que na Era dos Juízes eles estavam meio espalhados? E agora eles eram tribos, né? Na Era dos Juízes, as 12 tribos dos hebreus tinham 12 tribos. Mas na Era dos Reis, esses reis, Saul, Davi e Salomão, eles conseguiram unificar o povo hebreu. E essa unificação, ela foi muito importante, inclusive, para a economia, porque agora, como eles são um reino, eles conseguiram montar um sistema administrativo, eles conseguiram cobrar impostos. Só que assim, gente, quando você começa a juntar muitas pessoas sob o comando aí de apenas um, lembrando que eram tribos diferentes, que tinham seus patriarcas diferentes, suas culturas, sua forma de ser diferente, embora todas as 12 tribos eram hebraicas, eles tinham culturas diferentes. Então o imperador não, o rei, ele às vezes não agradava a todos. Às vezes o rei não agradava 11 tribos, agradava só uma. Sim, teve unificação. Só que essa unificação, ela durou pouco tempo, gente. Nesse momento aqui, nós temos também o monoteísmo. É na Era dos Reis que os hebreus começam o monoteísmo. Eles começam a adorar um Deus apenas. Gente, isso vai gerar uma série de perseguição para os hebreus. Porque olha só, quando eles chegarem lá em Roma, né? Eu vou dar um spoiler aí, vou dar um salto no tempo. Quando eles chegarem em Roma, vocês lembram que os romanos, lá no Império Romano, o imperador ele já era considerado um deus? Só que para os hebreus, na Era dos Reis, só existia um único Deus. E aí começam-se os conflitos. Afinal de contas, para os hebreus existe apenas um Deus, né? Eles entram num momento aí de monoteísmo, mas as outras civilizações são politeístas. Egípcios, né? Depois os romanos, os próprios gregos, eles eram politeístas. Pessoal, isso vai gerar uma série de problemas para os hebreus, que serão muito perseguidos aí ao longo da história. Só que, como nem tudo são flores, né? As pessoas reclamam bastante. As pessoas gostam de reclamar. Isso aí, sei lá, parece que é inerente, né, professora Luísa? O povo parece que gosta de reclamar. O que aconteceu? Cisma hebraico. Vocês estão vendo aqui? A cisma hebraico. Pessoal, o que foi a cisma hebraico? Sabe aquele reino que os hebreus conseguiram formar? Sabe aquele reino? O que aconteceu com ele? Porque as pessoas reclamavam. Ele foi, olha isso. Ele foi dividido. Em 2 reinos. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Então, aquele reino que era grande foi dividido em 2. Reino do Norte e Reino do Sul, Judá. Pessoal, a cisma hebraica enfraqueceu o povo hebreu, porque agora eles estão divididos. E isso permitiu que vários povos começassem a entrar ali no reino de Israel, no reino de Judá. Isso enfraqueceu o exército. E aí nós temos um evento chamado diáspora judaica. Estou dando para ler direitinho aí.
O que foi a diáspora judaica? Foi quando esses povos começaram a entrar no reino de Israel e no reino de Judá, enfraqueceu o exército, e em 70 depois de Cristo, o povo hebreu ele foi obrigado a sair das suas terras. Inclusive, quem foi o responsável? Qual foi a civilização responsável por expulsar os judeus? Os romanos. Eles expulsam os judeus da terra deles, né? Da terra prometida. Eles invadem a terra dos judeus, dos hebreus, e acontece a diáspora judaica em 70 depois de Cristo. E olha só, pessoal, depois da diáspora judaica, o povo hebreu, ele ficou espalhado pelo mundo, Europa, a África, a Ásia, e são conhecidos como o povo sem terra. Hoje existe uma grande comunidade aí hebraica no mundo. Quais foram as contribuições dos hebreus para o mundo, né, para o mundo moderno? Nós temos aí o monoteísmo. Lembrando que o monoteísmo não foi inventado pelos hebreus. Já existiam, por exemplo, os persas, que tinham uma religião que se chamava, uma filosofia, que se chamava zoroatrismo. Os persas já cultuavam apenas um deus. E os hebreus, eles vêm aí nessa pegada também de cultuar apenas um deus. Está bem? E o monoteísmo hebraico, ele vai contra todas as outras civilizações, gregos, romanos, babilônicos. Afinal de contas, eles eram politeístas. Afinal de contas, os reis, os imperadores gregos e egípcios eram considerados deuses na Terra. E aí começa o grande conflito, o povo hebreu é espalhado pelo mundo. Vou colocar para vocês mais uma tela. Vamos lá. Na tela para vocês. Então, aí nós já falamos sobre alguns. Vamos para o próximo? A próxima civilização, os babilônicos. Curiosidade aí sobre os babilônicos. Nós temos os Jardins Suspensos da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um dos imperadores aí da Babilônia foi o Nabucodonosor. Os babilônicos, eles foram conquistados pelos persas, certo? Foram conquistados pelos persas. E aí, vocês se lembram da história que eu contei na última aula, que eu falei para vocês assim, que o Alexandre o Grande, ele conquista a Pérsia, né? Ele fez todo aquele movimento, ele aprendeu a andar a cavalo, o pai dele, o Felipe II, melhorou todo o exército. Lembra que eu contei aquela historinha? Trouxe até os cavalinhos para vocês. Então, ele melhorou o exército. O Alexandre o Grande, ele tinha uma visão assim expansionista. Ele conseguiu de fato entrar e conquistar vários lugares ali. Os persas ele consegue derrotar o seu inimigo que é Dário III e se torna um imperador muito famoso e difunde a cultura helenística pelo mundo. Então, parte desses povos aí, desses territórios que vocês estão vendo, foram conquistados pelos persas e depois por Alexandre da Macedônia, lá aquele da Grécia, daquela parte da Macedônia que ninguém dava nada. Pessoal, eu tenho aqui para vocês uma próxima tela, uma interação para a gente começar um assunto que eu sei que vocês gostam bastante, vocês me pediram muito. Mais uma tela para vocês. Olha só essa imagem. Qual o significado das pirâmides do Egito? Então, eu vou deixar para vocês 1 minuto para que vocês respondam para nós qual o significado das pirâmides do Egito. Aí a gente volta com a Pro Luíse comentando o chat.
Olá, voltamos dessa interação final aqui da nossa aula. Vou falar bem rapidinho por uma questão de tempo, tá? Mas tivemos respostas bastante interessantes, como a do Enzo, por exemplo, que disse que o significado das pirâmides era um lugar de templo, templo dos deuses, né? O Kevin disse que era um lugar onde guardavam as tumbas dos faraós. E a Heloísa disse que era um lugar para adorar os deuses. E aí, professora Janaína? Que legal! Olha só quem falando em faraó, gente, olha aqui que eu ganhei. Deixa eu ver. Olha aqui, Pro. Eu ganhei Muito esse lindo. fantoche. Foi a professora esqueci, Rosi, professora Rosi é da Escola Estadual de Ensino Integral Aris de Moura, e ela me mandou esse faraó. Então, pessoal, sobre o Egito a gente vai ter mais tempo para conversar, porque vocês me pediram tanto para falar do Egito, né, que teremos mais tempo. Olha só, realmente a tumba do. Olha isso, eu já estou misturando tudo aqui. Realmente, as pirâmides eram tumbas, eram sarcófagos, eram os túmulos dos faraós. Sobre os faraós, nós teremos mais tempo para conversar, porque eu sei que vocês gostam muito dos faraós, vocês gostam de falar do Egito, e aí, inclusive, poderemos até trazer, de repente, a professora Luíse, que deu uma aula muito legal para os alunos sobre o Egito, e a gente continua esse assunto numa próxima aula, está bem? Eu vou mostrar para vocês agora uma parte que nós gostamos muito. Eu e o professor Carlos, a gente gosta muito dessa parte da aula, que são os protagonistas. Vou mostrar para vocês o primeiro protagonista da nossa aula. Deixa eu ver que eu não estou enxergando muito bem aqui, pessoal. É a Larissa da Silva, da MF Norma Botelho, de Jaú. Olha que caderno mais bonitinho. Ela foi orientada pela professora Lucimara. Salva de palmas para a Larissa. Próximo protagonista, nós temos aí, vamos ver qual é o nosso próximo protagonista. Olha que legal! A Marina Freitas Bruno, ela é de uma escola PEI, Jerônimo Barbosa Sandoval, de Franca. Ela foi orientada pelo professor André. Olha o capricho, professora Luísa, deste caderno. Uma salva de palmas para a Marina. E nosso próximo protagonista, vamos ver aí na tela, ele mandou um vídeo para nós, vamos ver? Olha lá, vai aparecer para vocês. Falta só um minutinho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar rolando aí o vídeo do nosso aluno e já me despeço de vocês, tá bem? Eu acredito que não vai dar para a gente mostrar o vídeo agora, não? Pessoal, seguinte, não deu para mostrar o vídeo agora, eu acabei aqui me excedendo no tempo, mas não tem problema, na próxima aula eu vou mostrar o vídeo do aluno, fica tranquilo, eu sei que não apareceu hoje, você deve estar esperando aí junto com seus colegas da escola, estão todos bem ansiosos, não tem problema porque nós vamos mostrar o vídeo de vocês na próxima aula. Deixa eu ver aqui se eu tenho o nome do aluno para falar com ele. Tem aí, a produção tem para mim o nome desse aluno que apareceu no vídeo? Não? Então, tudo bem, depois que acabar a aula eu vou falar com a professora, vou conversar com a escola, porque realmente a gente tinha um trabalho bem legal para mostrar, e aí eu acabei me excedendo no tempo, desculpa, sexto ano, vocês sabem que eu falo demais. Aqui, deixa eu ver aqui, o nome do aluno. Ó, era um trabalho do Luan Gomes de Oliveira, do sexto ano A, tá bom? Lá de Franca. Não tem problema, professor André, a gente mostra na próxima aula, tá bom? Eu peço que vocês avaliem a nossa aula. Um beijão para todos. Tchau, tchau, professora Luíse. Tchau, tchau. Até a próxima, sexto ano.